Olá, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso aulão de véspera do IDEA Cursos Jurídicos para o 35º exame da OAB. Eu quero trabalhar com vocês agora a disciplina de Direito Tributário. Disciplina de Direito Tributário, que é uma disciplina relevante, aí, que tem um número de questões relevantes no seu exame da OAB, ok? Então, vamos lá para o slide. Trabalhar aqui a disciplina de Direito Tributário, ok? Meus amigos, o principal ponto que eu queria trazer com vocês agora é o seguinte: suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário. Este é, sem sombra de dúvida, o tema mais cobrado aí na disciplina de Direito Tributário, ok? Normalmente, o seu examinador lhe apresenta ali um caso concreto para exigir de você conhecimentos jurídicos referentes a esse tema, muitas das vezes apresentando uma hipótese e classificando como sendo de outra, apresentando uma causa ali de suspensão do crédito tributário e afirmando que seria uma causa de exclusão ou de suspensão, invertendo aí os conceitos. E nós não podemos confundir, ok? E o bom desse tema é que podemos aqui, analisando cada uma das hipóteses, tecer maiores comentários sobre outros temas relevantes aí no exame da OAB, ok? Então, sem maiores delongas, vamos adentrar nas causas de suspensão do crédito tributário. Eu trouxe aqui para vocês o artigo 151 do Código Tributário Nacional, que traz as causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, as causas de suspensão do crédito tributário. E o que é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Como o próprio nome diz, nessas hipóteses, a exigibilidade do crédito tributário ela permanecerá suspensa. O que significa dizer que o crédito tributário não poderá ser integralmente exigido do sujeito passivo ou dos sujeitos passivos da relação jurídico-tributária enquanto perdurar a causa de suspensão, ok? Então, enquanto estiver perdurando a causa de suspensão do crédito tributário, a administração pública, o fisco, não poderá exigir a integralidade do crédito. E a primeira hipótese que nós temos aqui, o artigo 151, inciso 1, é a moratória. A moratória que possui uma natureza dilatória, Nela, há um postergamento do vencimento aí, do crédito tributário e durante esse postergamento o crédito tributário não poderá ser exigido do sujeito passivo de forma integral, ok? Outras hipóteses aqui, importante essa leitura na véspera da prova, o depósito do montante integral, e notem que quando estamos falando de depósito, ele não pode ser realizado com o intuito de pagamento, com o intuito de quitar, de pagar o crédito tributário, porque senão ele será pagamento e não suspenderá o crédito tributário, ok? O que suspende é o depósito do seu montante integral, o depósito do montante integral que, via de regra, será acompanhado ali por uma defesa, seja no âmbito administrativo ou no âmbito judicial, ok? Mas lembrando que o depósito do montante integral é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nós temos também reclamações e recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Reclamações e recursos no processo tributário administrativo. Pessoal, enquanto a questão, enquanto a discussão não é definida no âmbito administrativo, não há ainda a constituição definitiva do crédito tributário. Por isso, parte da doutrina critica essa previsão do inciso 3,
porque não há como suspender um crédito tributário que ainda não foi definitivamente constituído, né? Mas verdade é que o inciso 3º aqui prevê as reclamações e os recursos como causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário e para fins de primeira fase do exame da OAB é isso que vale, ok? Artigo 151, inciso 3 do Código Tributário Nacional, né? As reclamações e os recursos administrativos no meio nos termos das leis regulamentadoras dos processos administrativos de cada um dos entes, irá suspender a exigibilidade do crédito tributário, ok? O que mais? Concessão de medida liminar em mandado de segurança. Então, concessão de medida liminar em mandado de segurança, liminar determinando a suspensão ali da exigibilidade do crédito tributário, para que, por exemplo, a pessoa, né, a pessoa jurídica, muitas das vezes, possa emitir uma certidão negativa, uma certidão positiva com efeitos de negativo, né? Aí será uma certidão positiva com efeitos de negativo, e não uma certidão propriamente dita negativa, ok? Então, ocorrendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o sujeito passivo pode obter ali junto ao fisco uma certidão positiva com efeitos negativos, que lhe servirá, que possuirá todos os efeitos ali de uma certidão negativa, permitindo inclusive participar de licitações, ok? E o mesmo ocorre concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, Ou seja, a tutela antecipada concedida seja em sede de mandado de segurança, seja em sede de outras ações judiciais, possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, ok? Uma outra hipótese, o parcelamento, né? Parcelamento que, igualmente, a moratória possui uma natureza dilatória, né? Normalmente, no parcelamento, há o postergamento também ali do vencimento do crédito tributário e a sua divisão em parcelas periódicas, né? Então, parcelas periódicas que vão vencendo periodicamente e o sujeito passivo deve realizar o pagamento desta forma parcelada, né? Então, parcelamento, uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Imagine a situação em que uma pessoa jurídica deva R$1 milhão, né, e não consiga realizar este pagamento integral ali, tendo inclusive a certidão de débitos tributários sendo protestada, o que lhe traz enormes prejuízos ali, inclusive para a aquisição de crédito na continuidade e a aquisição de crédito para dar continuidade no desempenho das suas atividades, né? Então, o sujeito passivo realiza o parcelamento, né? Realizando o parcelamento, quitando certinho durante a vigência desse parcelamento ali, haverá a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo que, por exemplo, essa certidão de dívida ativa que foi protestada, podendo este protesto ser levantado, porque há a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E, meus amigos, um ponto de extrema relevância, o parágrafo único do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Extremamente relevante. Não é porque o crédito tributário, né, está suspenso que há dispensa do cumprimento das obrigações acessórias. Muito pelo contrário, ok? Muito pelo contrário. Mesmo que suspenso o crédito tributário, né, mesmo que suspenso a exigibilidade do crédito tributário, o sujeito passivo da relação jurídica tributária deve continuar a cumprir ali as obrigações acessórias, aquelas obrigações de fazer em prol da fiscalização e da arrecadação dos tributos, ok? Então, suspenso a exigibilidade do crédito tributário, não estará suspensa a obrigação de cumprimento das obrigações acessórias. Aquele sujeito passivo deve continuar a cumprir ali com as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária, ok? Meus amigos, outro ponto muito relevante, aqui eu até coloco uma OBS, né? OBS, podemos denominar de direito adquirido, OBS, direito adquirido. E aqui estamos nos referindo especificamente à moratória
e ao parcelamento. A pergunta que se coloca: a concessão da moratória e a concessão do parcelamento faz surgir um direito adquirido para o sujeito passivo? Pessoal, o próprio Código Tributário Nacional, ele é expresso nesse sentido, ok? A concessão de parcelamento, a concessão de moratória não gera direito adquirido. O parcelamento e a moratória, eles podem ser revogados, inclusive de ofício, né? Podem ser revogados de ofício, né? Independentemente ali de requerimento, né? Pode ser revogado de ofício pela própria administração pública, quando comprovado, né? Quando comprovado que o beneficiado, né? Que o sujeito passivo ali da obrigação jurídica tributária, que foi beneficiado por esse parcelamento ou por essa moratória, quando comprovado que ele não cumpria, né, ou deixou de cumprir os requisitos e as condições para a concessão da moratória, né, ou para a concessão do parcelamento. Então, comprovado que aquele sujeito passivo da relação jurídico-tributária deixou de cumprir ou sequer cumpria, né, com os requisitos e condições para a concessão do parcelamento da moratória, estes institutos, né, eles poderão ser revogados, inclusive de ofício pela autoridade administrativa, né? E aqui, esta revogação pode trazer dois efeitos diversos, a depender das circunstâncias do caso concreto. Quais são esses efeitos? Quais são esses efeitos? Primeiro, em caso de dolo ou simulação, ou seja, o sujeito passivo da relação jurídica tributária fraudou documentos para poder se beneficiar daquela causa de suspensão do crédito tributário, né? Fraudou, atuou com dolo ali para se enquadrar indevidamente nas hipóteses de parcelamento ou concessão de moratória. Nestas hipóteses, né, a revogação da moratória ou do parcelamento virá com a aplicação da penalidade cabível, né? Então, aqui aplica a multa, né? Penalidade. Além disso, o tempo decorrido entre a concessão da moratória ou do parcelamento e sua revogação não se computa para fins, né, para efeitos da prescrição do direito de cobrança do tributo. Então, além de ser aplicado multa, este período, né, decorrido entre a concessão da moratória ou do parcelamento e a sua revogação não é computado para fins para efeitos de prescrição do direito de cobrança ali daquele crédito tributário, ok? Então veja quão gravosa é a situação daquele que atua com dolo ou simulação. Por outro lado, né, nos demais casos, ou seja, nos casos em que o sujeito passivo da relação jurídico-tributária não atuou com dolo ou com simulação, né, não há imposição de penalidade, então não tem penalidade, não há penalidade. E o tempo decorrido entre a concessão da moratória e do parcelamento e sua revogação, ele é computado para efeitos da prescrição. Então, aquele tempo que decorreu entre a concessão da moratória e o parcelamento e sua revogação, imagine 1 ano, né, 1 ano, 2 anos posteriormente, esse tempo ele é computado para efeitos de prescrição, o que, de certa forma, é benéfico ali para o sujeito passivo dessa relação jurídico-tributária. Ok? Muito importante estes pontos aqui que já foram reiteradamente objetos aí de questões no exame da OAB. Ok? Agora, causas de extinção do crédito tributário, meus amigos. Extinção do crédito tributário. Muito importante, não confundir as causas de suspensão da exigibilidade, que foram essas estudadas por nós no slide anterior, com as causas de extinção do crédito tributário, né?
Ocorrendo aí uma das causas de extinção do crédito tributário, o crédito tributário não mais existirá, não mais existirá. E, portanto, ele não mais pode ser cobrado dos sujeitos passivos, né? Em nenhum momento mais, ele não mais poderá ser cobrado do sujeito passivo. E quais são aí as causas de extinção do crédito tributário? Primeiro, pagamento, né? Pagamento, uma causa natural de extinção do crédito tributário. O crédito tributário, ele nasce para ser extinto por meio do pagamento, ok? Aí também temos compensação, notem, ó, compensação. Aí basta lembrar, a compensação ela vai suspender ou vai extinguir, né? A compensação ela irá extinguir o crédito tributário, ok? Compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, meus amigos. Prescrição e decadência, causa de extinção do crédito tributário, né? Causa de extinção do crédito tributário das mais importantes, né? O que é a decadência? A decadência é o prazo de 5 anos contados em regra, do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, né? Aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, né? Então, imagine que o lançamento poderia ter sido efetuado em março de 2021, né? Quando que vai começar o prazo decadencial? No dia 1º, né, de 2022, porque, de acordo com o Código Tributário Nacional, o prazo decadencial, ele, em regra, ele é de 5 anos, contada, em regra, no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, aquele em que ele poderia ter sido efetuado. E a que se refere o prazo decadencial? Ao exercício de direito de lançamento. Então, prazo de 5 anos, né, contados ali do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, né, aquele em que poderia ter ocorrido o lançamento. Para quê? Para lançamento. Então, a decadência é o prazo de 5 anos que a administração pública possui para realizar o lançamento, né? E esse prazo é contado de quando? Em regra, ele é contado ali do primeiro dia do exercício financeiro seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado. E a prescrição? E a prescrição, meus amigos? E a prescrição? A prescrição, né, é o prazo para a administração pública realizar aí a cobrança do tributo, né? Promover a execução fiscal daquele tributo, realizar a cobrança do tributo. Prazo de 5 anos. Prazo de 5 anos, também de 5 anos. Prazo de 5 anos contados de quando? Né? Contados do lançamento. Então, notem, o prazo prescricional, ele não é contado da inscrição em dívida ativa, da expedição de certidão de dívida ativa, não. O prazo de prescrição é contado do lançamento, prazo de 5 anos contados do lançamento. Realizado o lançamento, a administração pública possui 5 anos para receber o valor referente àquele crédito tributário. Se não receber, o crédito tributário estará extinto, meus amigos, ok? E isso porque a prescrição e a decadência possuem natureza jurídica de causa de extinção do crédito tributário. Outras hipóteses aí, conversão, né? Conversão de depósito em renda, pagamento antecipado e a homologação do lançamento, né? Então aqui faz referência ao lançamento por homologação. Então, o pagamento antecipado com a homologação do lançamento, seja homologação expressa ou tácita, é uma causa de extinção do crédito tributário, né? Consignação em pagamento, nos termos do parágrafo 2º do artigo 164. Decisão administrativa irreformável, importante, ó. Decisão administrativa irreformável.
é causa de extinção do crédito tributário. E quando que a decisão administrativa será irreformável e possuirá força para extinguir o crédito tributário? Isso ocorrerá quando essa decisão administrativa ela for definitiva na ordem administrativa, né? E não mais possa ser objeto de ação anulatória. Então, a decisão administrativa irreformável, que é aquela decisão que extingue o crédito tributário, ela só será entendida como decisão administrativa irreformável quando ela não mais puder sofrer alterações nem em âmbito administrativo e nem mesmo em âmbito judicial, ok? Outra hipótese de suspensão de extinção do crédito tributário, a decisão judicial passada em julgado, né? A decisão judicial passada em julgado contrária aos interesses do fisco, né? E a dação e pagamento em bens imóveis, na forma e nas condições estabelecidas em lei. Ok? Muito importante, meus amigos. Aqui, relacionado à prescrição e decadência, tem uma observação aqui que eu sempre gosto de fazer, né? Prescrição e decadência. Abre uma OBS aqui, ó. OBS, prescrição e decadência. Prescrição e decadência. No direito civil, ocorrida a prescrição ou a decadência no direito civil, né? Subsistirá uma obrigação natural, né? Subsistirá uma obrigação natural. Então, notem que no direito civil, a prescrição e a decadência não possuem o condão de extinguir o crédito tributário, né? Não possui o condão de extinguir o crédito, melhor dizendo, né? Direito civil, a prescrição e a decadência não possuem o condão de extinguir o crédito, né? Por quê? Porque subsistirá uma obrigação natural, né? É aquilo que a doutrina se refere ao Schuld sem o Haftung, né? Que é o dever sem a responsabilidade, né? Então, no direito civil, ocorrendo a prescrição e a decadência, subsistirá uma obrigação natural. Professor, não compreendi nada. O que isso significa? Por que o senhor está fazendo referência a isso, né? No direito civil, meus amigos, subsistindo uma obrigação natural, se o devedor vier a pagar, né, aquele valor da dívida que foi prescrita, por exemplo, ele não mais poderá reaver esse valor que foi pago, porque a obrigação subsistia, né? Uma obrigação de índole natural, ela subsistia, porque a obrigação continuava a existir, apenas o sujeito ativo, né? Sujeito ativo dessa obrigação não possuía meios para realizar a sua cobrança, não possuía meios para exigir o objeto da obrigação, né? Isso é no direito civil, porque subsiste uma obrigação natural. E no direito tributário? Pessoal, no direito tributário, notem a grande diferença. Prescrição e decadência são causas de extinção do crédito tributário. Então, incidindo a prescrição, incidindo a decadência, se o sujeito passivo da relação jurídica tributária vier a pagar aquele valor que então entendia como devido, né? Esse pagamento será, em verdade, indevido, será um pagamento indevido. E o sujeito passivo da relação jurídica tributária, né, poderá, então, repetir esse valor que foi pago, né? Ele poderá reaver esse valor que foi pago indevido. Então, enquanto no direito civil é pago uma obrigação atingida por prescrição ou decadência, aquele que pagou não poderá reaver o valor que foi pago, tendo em vista que subsistia uma obrigação natural. No direito tributário, pago um crédito tributário que está prescrito ou foi alcançado pela decadência, o sujeito passivo da relação jurídica tributária, o contribuinte ou o responsável, né, ele poderá reaver aquele valor que foi indevidamente pago, tendo em vista que a prescrição e a decadência é uma hipótese de extinção do crédito tributário, ok? E por fim,
as causas de exclusão do crédito tributário, que é isenção e anistia. Isenção e anistia são as duas causas de exclusão do crédito tributário, ok? E, igualmente, aqui a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Então, ocorrido a exclusão do crédito tributário, o sujeito passivo ainda estará obrigado a cumprir com as obrigações acessórias, ok? E, por fim, né, última observação, direito adquirido. Pessoal, não há direito adquirido, tanto na isenção quanto na anistia. Não há direito adquirido. E aplica-se aqui o mesmo regramento jurídico referente ao parcelamento e à moratória. Pessoal, muito obrigado, força aí nos estudos, contem sempre conosco e boa prova amanhã. Até mais.